Prepara aí que hoje você vai conhecer o valente Benaia. Vitor, quem é Benaia? Preste atenção. Benaia é um guerreiro israelita que serviu fielmente ao rei Davi. O seu nome significa Deus construiu, Deus edificou. Benaia foi um guerreiro valente e corajoso que realizou grandes proezas em nome de Israel. Benaia também é conhecido como filho de Joiada. Ele era corajoso, soldado de Cabezel. Ele chegou a realizar grandes feitos. Matou 2 dos melhores guerreiros de Moabe e num dia de neve desceu no buraco e matou um leão. Isso você encontra em 2 Samuel 23:20. Bom, uma outra grande realização de Benaia foi ter matado um egípcio gigante que tinha na sua mão uma lança. Benaia o atacou com um bastão, arrancou-lhe a lança e o matou com a própria arma. Isso mesmo, esse homem era demais. E esse ato que ele fez demonstrou a sua habilidade que ele tinha em combate e tornou ele ainda muito mais famoso. Benaia é lembrado como um dos maiores guerreiros da história de Israel. Isso mesmo. Sua coragem, a sua habilidade e sua lealdade ao rei Davi tornaram ele um modelo para todos os soldados como um herói do povo. O nome Benaia também foi dado a vários lugares em Israel. Tem uma cidade chamada Benaia. Ela é mencionada na Bíblia como um local onde se encontrava uma das tribos de Israel. Uau! Que honra esse homem tinha, né? E além disso, tinha uma torre chamada Benaia. Ela foi construída no reinado de Asa, rei de Judá. E esse nome foi em homenagem a esse guerreiro. Bom, você conhecia ele? Prepara aí. Você deve estar perguntando qual era a função de Benaia, Vitor. Diante toda a sua história, a Bíblia conta que Benaia foi tão famoso quanto os 3 principais guerreiros de Davi. E ele era mais honrado que os 30 valentes do rei. E a gente encontra isso em 2 Samuel 23:23, né? E foi no momento que o rei Davi coloca ele sobre a sua guarda pessoal. Ele foi muito honrado, mais honrado que aqueles 30, como eu havia falado. Ele só não se chegou a se igualar aos 3. E depois da longa trajetória, né, os homens valentes de Davi, né, Benaia permaneceu leal ao rei no fim da vida de Davi. Quando Davi estava debilitado, prestes já a passar sua coroa para o seu filho Salomão, o seu outro filho Adonias decidiu tomar o trono na marra. E isso foi através do pecado de Davi, né? E ele chegou a receber apoio de alguns nomes, como os homens que até então eram leais a Davi, como Joabe e o sacerdote Abiatar. Mas Benaia e o sacerdote Zadok, né, e a guarda de Davi não deram apoio a Adonias. E ele não conseguiu ficar com a coroa. E após o golpe dele ter dado errado, Benaia recebe ordens do rei Salomão a caçar Joabe. Joabe fugiu para se abrigar no tabernáculo do Senhor, achando que não ia ser morto. Foi dito ao rei Salomão que Joabe havia se refugiado na tenda do Senhor e estava ao lado do altar. Então, Salomão deu uma ordem a Benaia: vá lá, mate ele. Olha o que Benaia faz. Quando Benaia entra na tenda do Senhor, ele disse a Joabe: o rei lhe ordena que saia. Ele falou que não. Ele não queria matar ele lá dentro. Ele falou: eu vou morrer aqui. Benaia saiu, relatou ao rei a resposta de Joabe, e aí o rei ordenou: Benaia, faça o que ele está pedindo. Mate-o e o sepulte-o. E assim você retirará de mim e da minha família a culpa do sangue inocente que Joabe derramou. Isso se encontra em 1 Reis 2, do 29 ao 31. Mas quem era esse famoso pai de Benaia? A Bíblia diz
que ele era filho de Joiada. Joiada, ele era um dos líderes entre os sacerdotes. Reuniu 3.700 homens para apoiar Davi quando ele foi coroado em Hebrom. Isso significa que Benaia é da tribo de Levi e descendente de Arão, o primeiro sumo sacerdote de Israel. Bom, eu tenho muita certeza que muitas pessoas não sabem quem é esse personagem tão importante. E eu sempre me pergunto, né? Gente, como uma pessoa, como um homem não conhece quem era Benaia? Porque esse homem Benaia é todos vocês. Nós temos que ter fidelidade com Jesus. A nossa fidelidade ao Rei Jesus. E como eu vejo quem são esses animais selvagens, quem são esses egípcios gigantes que estão lutando contra, né, o nosso Rei Jesus? O pecado. O pecado está aí o tempo inteiro destruindo o homem. A gente sabe que o homem é o cabeça. O homem, ele deveria tomar de volta o poder. E como é que a gente faz isso? Fazendo as mesmas coisas que Benaia fez. Sendo fiel, obedecendo. Você repara que Benaia, ele não mata, né, Joabe lá dentro. Ele sai de lá e comunica ao rei. E quando o rei manda ele matar e sepultar, é quando ele mata. Então, muitas das vezes a gente quer cortar a cabeça, a gente quer fazer do nosso jeito, mas a gente tem que perguntar: Jesus, o que eu devo fazer? Eu devo fechar esse contrato? Eu devo ser amigo dessa pessoa? Então, a história de Benaia, eu me relacionei muito com ela por causa disso. Aqui estão todos os meus troféus de guerra, né? A gente vê aqui tudo isso. Eu fico imaginando que no office de Davi tinha a cabeça da cabeça de Golias, tinha a espada dele, eles penduravam lá, né? E não é diferente na sua vida. E quando eu olho para todos esses meus títulos e tudo mais, eu falo que isso é legal, isso é muito bacana, mas me faz lembrar que isso é o natural, isso é algo que é passageiro. E o mais importante na minha vida é eu ver que eu estou conseguindo cortar, matar o pecado na minha vida. Então eu quero encorajar todos vocês, homens, a poderem começar a entender que Benaia, ele foi tão importante que ele virou o módulo para todos os homens de guerra de Israel. Então, se nós homens nos unirmos e nos tornarmos homens de honra, fiel, obediente, você já imaginou o que vai acontecer com o mundo? Eu acho que está faltando. A remanescente, ela é feita de várias pessoas, mas os homens de guerra foram os homens que levaram Israel para frente. E a gente vê isso, né? Quando a gente fala de Israel, eu não estou falando de um povo, de um lugar. A Nova Jerusalém não é um lugar lá em Israel. Não é lá. Lá não é. Lá é um país, né, onde moram vários pecadores, várias pessoas. Essa nova Jerusalém, essa nova Israel, ela não é física, ela é espiritual. É muito importante a gente entender isso. Nós somos seres naturais, nós queremos algo, né, palpar. Não. Quero lembrar vocês, a nova Jerusalém não é lá em Israel. Esquece, lá já se corrompeu faz anos. Ali não é mais o lugar sagrado. Lá não é. Lá é só um país, né? A Nova Jerusalém está dentro da gente. E aí? Você já parou para pensar nisso? Está pronto para mudar o seu nome para um homem de guerra? Deus construiu, Deus edificou. Temos que ser Benaia.